você nunca teve contato com o budismo, quando você começa a estudar, a entender um pouco mais, né, esse caminho proposto pelo Buda, histórico Siddhartha Gautama, você vai se deparar com escolas diferentes, né? Você vai se deparar com formas diferentes que foram sendo criadas para entender e interpretar os ensinamentos dele em diferentes locais, né? Então, uma das escolas muito famosas, um dos caminhos muito famosos, mais conhecidos do budismo, é o budismo Mahayana, né? Um tipo de abordagem do budismo, vamos dizer assim. O budismo Mahayana, Maha significa grande em sânscrito e Yana significa veículo, né? Então Mahayana é o grande veículo, né? E o que que essa ideia do grande veículo, quando eu ouvi isso a primeira vez, foi muito transformador para mim, né? E por isso que eu estou trazendo essa ideia para vocês aqui, que eu espero que seja útil para vocês também de alguma maneira. O grande veículo ele conta, né, que na verdade todos nós, a gente está na ignorância, né? Todos nós vivemos na ignorância do que nós verdadeiramente somos, ou seja, a gente vive numa ilusão. A gente acredita que isso aqui, né, isso aqui que eu chamo de Gabriel, sou eu. Então eu chamo isso de eu e isso faz com que eu sofra muito, porque esse eu aqui, né, esse meu ego, ele foi construído e a gente sabe muito bem, né, acho que todo mundo que me assiste aqui, todo mundo que me acompanha aqui pelo YouTube deve ter uma idade suficiente para entender que na vida tudo é impermanente, na vida nada vai sustentar para sempre, nada vai ser eterno. Então, do mesmo jeito que a gente pode construir uma casa e, enfim, vir uma chuva muito forte e derrubar essa casa, a gente também pode construir a nós mesmos e alguma coisa amanhã quebrar a gente, né? A gente constrói a nós mesmos numa profissão e amanhã a gente não pode mais exercer essa profissão por alguma razão, né? E aí a gente sofre por causa disso. Então esse eu que eu construo aqui, ele é ele é vulnerável, né? Ele faz parte dessa impermanência. Então, por isso e por outras razões nós vivemos nessa ignorância, né? Nessa ignorância da verdadeira natureza da existência. E a gente vive nessa roda, né, de sofrimento. Agora eu quero, agora eu não quero. Eu busco pelo prazer, fujo do desconforto e eu vivo sofrendo, sofrendo. E minha vida parece que, caraca, a vida é isso, que loucura, né? Muito difícil ver dessa forma. E a maioria das pessoas vive dessa maneira, né? E então o budismo fala essa ideia do budismo diz que todos nós estamos nessa margem da ignorância e a gente precisa cruzar, né, para a margem da sabedoria, né? E essa margem da sabedoria, ela vai ser cruzada através do grande veículo, que são os ensinamentos de Buda, é a prática do Buda, né? E hoje tudo que a gente tem, por exemplo, mindfulness, né, outras técnicas como exercícios de respiração que tentam ter uma abordagem mais laica, como a própria meditação vipassiana, né? A meditação vipassana, que ganhou em muitos lugares essa abordagem laica, essa abordagem não secular, né? Não religiosa. Tudo isso vem dos ensinamentos amorosos, né? Compassivos do Buda, lá de trás, né? Que foram sendo passados e adaptados por grandes mestres até chegar a nós hoje. Então, então, a ideia dessa prática do budismo é a gente cruzar da margem da, da sabedoria, da ignorância, para a margem da sabedoria usando um grande veículo, né? E essa charge, né, que eu botei aqui na capa desse vídeo, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela é a prova viva de que a gente precisa cruzar essa margem, né? A gente precisa fazer essa travessia. A gente vive dessa maneira, né? Como aquele personagemzinho da charge. A gente vive olhando para outras pessoas e pensando que a vida delas é melhor. A gente vive pensando que eu só não sou feliz hoje porque eu ainda não tenho isso, isso, aquilo, eu ainda não cheguei em tal, tal, tal lugar, eu ainda não vivi isso, isso e aquilo, né? Eu conheço muitas pessoas assim na minha vida, pessoas até mais velhas, né, onde a gente associa, né, muito tradicionalmente a idade à sabedoria, o que é uma coisa equivocada que eu percebi, né? Porque isso foi uma coisa empírica, né? Que eu, com a minha própria experiência de vida, eu fui percebendo que eu vejo pessoas ao meu redor até bem mais velhas que eu, que deveriam ser pessoas super sábias e que são constantemente arrastados pelos altos e baixos da vida, né? Que são inevitáveis. Então, no momento em que
eu começo a criar consciência de que esse momento, né, esse instante, aqui e agora, eu já estou no local onde eu deveria estar e eu já tenho tudo que eu preciso ter. Quando eu vou criando essa consciência, e mais importante que isso se torna real para mim, né? Isso é uma coisa que eu sinto dentro de mim, mas eu me aproximo dessa outra margem, né? Mais eu me aproximo dos ensinamentos do Buda, da prática. E aqui eu falo Buda porque a gente está tendo uma abordagem que vem de lá do Oriente, mas o que eu estou falando aqui é sobre uma transformação da consciência, né? Não necessariamente uma transformação profunda, né? Então, necessariamente é algo que você precisa seguir o caminho do Buda, você precisa ser budista para isso. Eu estou querendo mostrar para vocês que existe, né, uma outra forma de lidar com o mundo, com a vida, né? Então, se a gente fica perdido, preso, né, nesse ciclo sem fim, a gente vai eternamente nunca encontrar nesse momento presente alguma paz, alguma felicidade, alguma alegria. Esse momento presente ele sempre vai ser como aquela areia, né, onde a gente coloca ela na mão e a areia vai escorrendo por entre as mãos e aí você fica sofrendo com aquilo, né, porque você queria sustentar a areia e não tem como, mas você entende? A gente pode entender com um pouco de discernimento que a, a origem, a própria forma da natureza é essa, né? Se você olhar para a natureza, olha para a história do nosso planeta, né? Os cientistas mostram que o nosso planeta foi destruído, né? Pelos meteoros e aí entrou em era glacial e depois teve erupção vulcânica e isso e aquilo e a natureza vai se readaptando e hoje você olha a natureza exuberante por todo o nosso planeta, né? E a tendência é que daqui a alguns milhares, não sei exatamente quanto tempo, mas que exista outra era glacial no futuro, ou seja, são ciclos altos e baixos, né? A natureza vem a primavera e essa primavera traz flores e depois elas caem, morrem e depois nascem frutos e depois as árvores ficam secas, né? Enfim, então são ciclos, né? Ciclos e a gente, por alguma razão, por muita ignorância, a gente acha que a gente pode sustentar isso de alguma maneira. A gente acha que a gente pode ter um relacionamento para sempre, né? A gente acha que a gente vai ter um filho, né, que vai ser nosso filho para sempre, né? Nosso nenenzinho para sempre. A gente acha que o nosso trabalho vai ser eterno e que a gente vai ter aquele local perfeito para sempre. Ou a gente vive achando que falta um amor para minha vida, né? Falta um filho para minha vida, falta um trabalho melhor para minha vida, falta ter mais dinheiro. E aí é esse ponto que quando a pessoa toma consciência disso, e é essa consciência que eu queria trazer para vocês, né, caso você ainda não esteja nesse processo, que quando você toma consciência disso, você pode virar e falar assim, caraca, realmente, eu tô vivendo isso, cara, que loucura, a vida não é isso, né? Existe muito mais, e esse muito mais, e é isso que eu espero que vocês consigam entender, esse muito mais, ele tá aqui agora, ele tá nesse momento, né? Ele não tá em outro lugar. Enquanto a gente não tomar consciência disso, enquanto a gente não sentir dentro da gente uma profunda felicidade de estar vivo, de conseguir olhar nas pequenas coisinhas e falar, cara, que legal, né? Eu posso beber água, né? Tem até uma música que se tornou viral recentemente em várias redes sociais, que é uma que o cara fala, eu tenho ar no meu pulmão e eu sou abençoado por isso, né? Eu sou grato por isso, né? É, eu tenho água para beber, eu sou grato por isso. Eu tenho um teto para morar, eu sou grato por isso. O ponto é, quando você consegue olhar para a vida e perceber que a gente já tem muito, e a gente já tem tudo que a gente precisa, né? A gente percebe quanto que todo o resto é construído e quanto que todo o resto não é que não faça sentido, né? Mas que tudo faz sim muito sentido dentro da lógica que a gente vive e o que o ser humano precisa operar. Mas todo o resto ele é passível de perda, né? E de ganho e de tá tudo bem, essa é a natureza da vida, é a natureza da existência, né? E se eu mergulho onde eu mereço, onde eu preciso estar, que é um bem dentro de mim, a minha prática, a minha mente, né? Dentro desse processo de atravessar a margem da ignorância para a margem da sabedoria, se eu me foco nisso, o resto que vai acontecendo é o fluxo da natureza, é o fluxo da vida, é a vida acontecendo. Vai, volta, ganho, perco, né? Tô feliz, não tô, tenho dinheiro, não tenho. É a vida. E a gente vai fluindo, a gente vai como se a gente estivesse boiando no rio. E as coisas vão passando, e os cenários vão passando, e a gente está ali, fluindo, né? Esse é o caminho, né, que o Buda propõe. Esse é o caminho que as práticas contemplativas propõem, que a gente propõe, né, que a gente possa
criar esse conhecimento, esse discernimento, criar essa mente que possa fluir, que possa permanecer, que possa ver que a vida ela acontece aqui agora, nesse momento, e que nesse momento aqui agora a gente já está completo, não falta mais nada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tema. Né? Se vocês quiserem conhecer meus programas e meu treinamento individual, né, meu atendimento clínico individual de Mindfulness, é só você clicar aqui na descrição, você vai encontrar mais informações e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.